Na esfera da política econômica, há um intenso debate e troca de acusações entre, de um lado, uma hegemônica racionalidade neoliberal e, de outro, correntes teóricas neomarxistas e socialistas que possuem certa força acadêmica, mas pouca representatividade política. Não são raras as acusações advindas desses últimos grupos em relação ao pensamento caracterizado como pós-moderno que, conforme argumentam, além de fragmentar as lutas por demandas sociais, contribui para a manutenção ou reforço do neoliberalismo. Je vais prendre un exemple qui est un peu caricatural. Mais le marxisme d'une certaine époque, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, le marxisme admettait en effet que dans la société capitaliste, l'homme ne recevait pas toutes ses possibilités de développement et de réalisation, que la nature humaine était effectivement aliénée dans le système capitaliste. Et le marxisme rêvait d'une nature humaine enfin libérée. Or, cette nature humaine, quel modèle utilisait-il le marxisme de cette époque-là, du 19e, du début du 20e siècle, quel modèle utilisait-il pour la concevoir, pour la rêver? C'était en réalité le modèle bourgeois. Le marxisme a considéré qu'une société heureuse, c'était une société qui faisait place, par exemple, à une sexualité de type bourgeois, à une famille de type bourgeois, à une esthétique de type bourgeois. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que c'est comme ça que ça s'est passé en Union soviétique, où sous prétexte de réaliser une société où l'homme réaliserait enfin sa nature, on a reconstitué une espèce de société à la fois réelle et utopique qui est transposée de la société bourgeoise du 19e siècle. You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Alguns chegam até mesmo a considerar Foucault como um pensador alinhado ao neoliberalismo, sobretudo pela constante desconfiança e questionamento que este apresenta em relação ao Estado e, também por conta de seus escritos sobre o liberalismo, que resultaram na obra Nascimento da Biopolítica, o que Foucault aponta, no entanto, que o socialismo, embora tenha um extenso corpus teórico, não tem uma arte de governar própria, e foi esse motivo pelo qual ele se deteve na análise do liberalismo econômico. Recorrendo especificamente ao governo socialista francês do início da década de 1980, o filósofo pontua que este tão somente se baseava em um prolongamento das técnicas de governo oriundas de governo de direitas anteriores. Foucault dizia que a racionalidade econômica está presente tanto em governos liberais quanto naqueles que se alinham aos ideais socialistas. Nesse aspecto, talvez as políticas contemporâneas dos países nórdicos possam ser um exemplo interessante, no sentido que, devido aos efeitos econômicos considerados positivos, essas políticas são acolhidas por ambos os grupos, ou seja, enquadradas como políticas socialistas pelos grupos considerados de esquerda e como políticas liberais pelos grupos liberais de direita. Em relação à intensa troca de acusações, tanto de um lado quanto de outro, em relação aos efeitos históricos de tais políticas, que resultou, como bem sabemos, em totalitarismos, judicialização da vida por meio de uma governamentalidade biopolítica, intensificação de tecnologias de segurança que atuam não na manutenção da ordem, mas na regulação e gestão da desordem, conforme, aliás, podemos notar de modo bastante acentuado nas recentes estratégias utilizadas pelo ilegítimo governo brasileiro no tocante à intensa precarização ou à subtração de direitos sociais, além da repressão violenta das manifestações contrárias à gestão da desordem via aparato militar.
Não por acaso, Foucault diz que mesmo no interior da paz civil, a política é a guerra continuada por outros meios, porque essa prioriza a guerra infindável contra as possíveis ameaças internas à sociedade, tornando cada cidadão um inimigo em potencial. Em suma, parece que em praticamente todo projeto político temos assistido desigualdade de todas as ordens e a uma infinidade de mortes resultantes de guerras, conflitos sociais e econômicos. Desse modo, compreendemos que se trata de um debate complexo e problemático, já que, diante de tais acontecimentos, é extremamente dificultoso, se não impossível, fazer menção a qualquer positividade política. Não se trata, contudo, de simplesmente abandonar a discussão. O posicionamento é o da constante desconfiança, tanto das pretensões estatizantes quanto daquela oriundas de um suposto livre mercado. Seguindo a perspectiva Foucaultiana, acreditamos na necessidade de se pensar para além das racionalidades políticas vigentes, uma tarefa demasiadamente complexa. Eu diria que tanto isso que vocês estão chamando de racionalidade neoliberal, como isso que vocês estão chamando de correntes teóricas neomarxistas, socialistas, etc., todas elas estão articuladas com uma racionalidade moderna. Então, portanto, umas não são alternativas às outras. E eu diria que sim, nós temos condições de pensar políticas contemporâneas para além desses referenciais, dialogando com eles, muitas vezes, mas que se colocam fora desses referenciais e para além deles. E aí eu estou pensando especificamente no Deleuze e no Guattari, que, do meu ponto de vista, implicam uma outra forma de pensar política, que não é marxista e que não é liberal, ainda que alguns liberais façam e tentem liberalizar, se vocês quiserem dizer assim, Deleuze e Guattari, e com Foucault também. Eu acho que, ainda que Foucault tenha estudado o neoliberalismo, Foucault não foi um liberal, não foi um neoliberal e também não foi um marxista. Eles estão justamente buscando alternativas de pensar a política de forma diferenciada. Então, a essa pergunta, se nós teríamos condições de pensar isso diferentemente, eu acho que sim. Eu acho que tem quem esteja fazendo o exercício de pensar isso diferentemente e abrindo uma direção que nos permite pensar o cotidiano de forma diferente daquela que vem sendo pensada. É importante a gente falar sobre essa premissa de que somente o marxismo é possível de nos fornecer um instrumental para mudanças muito radicais. Né? Eu acho que convencionou-se a pensar que só era possível fazer revoluções com o instrumental marxista. Os novos movimentos sociais, né? E aí eu incluo os movimentos feministas, como a Marcha das Vadias, por exemplo, vem partindo de outras premissas. Né? É claro que eles não são movimentos declaradamente antimarxistas, mas vão trazer alguns instrumentais, inclusive uma linguagem, porque trata-se de pensar também uma linguagem e uma estética do próprio movimento, mas o que a gente vê já há algum tempo, enfim, desde os movimentos de Occupy Wall Street, movimentos mundiais de jovens, né, geralmente protagonizados por jovens, por gente muito jovem mesmo. Esses movimentos começam a trabalhar com uma outra linguagem, uma outra estética, uma outra forma de pensar a revolta, a insurreição, as formas de dizer não, as formas de controle. É claro, a reação que se tem é uma reação, né? A gente que estuda Foucault, a gente começa a entender que é uma reação a um modo de condução da vida, né? Que implica a economia, a sociedade, do ponto de vista de uma perspectiva do neoliberalismo. Né? Então, as armas tradicionais do marxismo talvez não sejam eficientes em relação a essas formas de condução, de conduta
realizada pelos governamentos no neoliberalismo. Et qu'est-ce que c'est être de gauche pour toi? Ouais. Moi, je vais te dire, je pense qu'il n'y a pas de gouvernement de gauche. Pour ça, là aussi, il ne faut pas s'étonner. Notre gouvernement, qui devrait être un gouvernement de gauche et qui n'est pas un gouvernement de gauche, c'est pas qu'il n'y ait pas de différence dans les gouvernements. Et il y a au mieux, ce qu'on peut espérer, c'est un gouvernement favorable à certaines exigences ou réclamations de la gauche. Mais un gouvernement de gauche, ça n'existe pas, car la gauche n'est pas affaire de gouvernement.